E para analisar esta questão, junta-se a nós em estúdio Acácio Pires, da Associação Ambientalista Zero. Boa noite, seja bem-vindo à Fala Portugal. Apesar desta ser uma situação provisória e de termos ouvido alguns relatos de moradores a dizerem que de facto estão habituados a este ruído, há impactos para a saúde dos moradores. Absolutamente. Quer dizer, ouvimos algumas pessoas a falar sobre o assunto, mas nós na Zero temos imensas reclamações de muitos moradores, tanto na área de Lisboa como de Loures, e as reclamações vão desde mães que não conseguem adormecer os bebés, até pessoas que precisam de tomar medicamentos para dormir, até pessoas que têm dificuldade em alugar ou vender a sua casa porque os eventuais compradores ou gente interessada em arrendar a casa não... Evidentemente que quando ouve o ruído desinteressa-se pelo espaço. Portanto, temos um conjunto vasto de reclamações e os impactos estão descritos pela Organização Mundial de Saúde, são... mesmo quando as pessoas não notam, ou seja, mesmo quando há esta percepção, quando as pessoas vivem há muitos anos numa zona junto a um aeroporto, às vezes têm a sensação de que estão habituadas, já não ouvem, não percepcionam esse ruído, mas não quer dizer que não esteja a fazer mal. Absolutamente. Portanto, o nosso corpo evidentemente tem que se adaptar às situações, senão também não conseguiria suportar fazer uma vida normal. As pessoas têm também diferentes níveis de adaptabilidade, nem todas se adaptam da mesma maneira, mas é isso que diz. Portanto, a doença cardiovascular ou a depressão ou outras doenças do foro psiquiátrico tendem a manifestar-se ao longo do tempo devido aos efeitos cumulativos da exposição a níveis de ruído acima do que é recomendado pela OMS e acima do que é legalmente permitido. E é esse o caso em Lisboa para mais de 150 mil pessoas nos concelhos de Loures e Lisboa. Que soluções é que a Zero apresentaria para resolver esta situação? Nós neste momento está em curso uma avaliação ambiental estratégica que, à partida, nós defendemos que tem que equacionar os custos, não só para a saúde e para o bem-estar das pessoas, como também os custos económicos do ruído, que têm elevados custos económicos e que têm que ser considerados quando comparamos diferentes soluções. E, portanto, esperamos que no decurso dessa avaliação resulte uma solução que permita desativar o aeroporto da Portela, que já deveria, aliás, ter sido desativado em 2015, portanto já estamos com 7 anos de atraso. Essa é a solução definitiva, mas entretanto, enquanto isso não acontece, há coisas muito práticas que já deveriam estar no terreno. Há um plano de ação aprovado com a APA, entre a ANA e a APA, e que prevê, exatamente, e que prevê que as obras em edifícios sensíveis, hospitais, escolas, edifícios residenciais, devam ser isolados para fazer face, minimizar, digamos assim, esta situação que não é saudável. Não é? Por outro lado, achamos que tem que haver um período entre as 0 e as 6 em que não há mesmo nenhuma espécie de voo autorizado, nem o regime de exceção, nem nenhum voo autorizado. Mesmo que seja durante estas 6 semanas? Durante estas 6 semanas nós achamos que poderia haver uma redução adicional dos voos programados e eventualmente retirar os jatos privados que são, neste caso, poderiam ajudar a lidar com os atrasos que decorrem da adaptação dos controladores aéreos ao novo sistema de tráfego aéreo, que terá os seus benefícios em termos de segurança. Falámos com a NAV e com o Secretário das Infraestruturas e tiveram a explicar-nos os benefícios em termos de segurança e da otimização das rotas, tudo isso é razoável. Mas poderia haver aqui uma redução adicional de voos para acomodar esse atraso. Foi isso que nós comunicámos, mas julgamos em relação aqui aos jatos privados, não são muitos, mas acho que existe consenso alargado sobre que devem sair da Portela. Agora, em relação a esta questão de termos um período durante a noite em que não existe voo nenhum, eventualmente entre a meia-noite e as 5, porque a partir das 5 horas a TAP... prolongada no tempo. Exatamente. Eu acho algum que conselho que deixa à continuar. população, já que... Em relação à população, nós... percebemos isto não vai mudar, pelo menos nas próximas 6 semanas, há algo que os moradores possam fazer para minimizar este efeito?
Pronto, a não ser que custem no seu próprio bolso as obras de isolamento, e que em muitos casos são onerosas, eu acho que os cidadãos devem continuar a reclamar sempre que se sentem incomodados. Nós temos um formulário no nosso site para que os cidadãos possam formular os seus incómodos em relação a isto. Isto tem sido muito importante, porque, por exemplo, nesta portaria agora estava previsto inicialmente que o período em que não existiriam restrições de voos noturnos fosse toda a noite, das 0 às 6. E, entretanto, houve uma grande participação das pessoas no processo de consulta e foi possível que esse período fosse apenas das 0 às 2 e depois das 5 em frente. Por exemplo, é um efeito da participação das pessoas. É um exemplo que as reclamações têm. As reclamações e a participação das pessoas é muito importante muito para nós podermos. Obrigada pela sua presença aqui na Fala Portugal. Boa noite.